Bom dia, pessoal. Então, conforme eu falei, a ideia é nesta aula resolver para vocês a lista 4, uma vez que a lista 3 eu já consegui corrigir da última aula assíncrona que eu gravei. Tá? Então, na lista 4, exercício 1, lista 4, exercício 1, diz que calcule a aceleração média em metros por segundo ao quadrado de um automóvel que reduz sua velocidade de 108 km por hora. Então temos uma velocidade inicial 108 km por hora. 108 km por hora. Para 18 km por hora. Então a velocidade final dele, 18 km por hora em 5 segundos. Então nós temos um intervalo de tempo 5 segundos. Pede a aceleração média. Percebam aqui que as unidades estão misturadas. Velocidade está em km por hora e o tempo está em segundos. Então, em geral, o que a gente faz é transformar o quilômetro por hora para metros por segundo, tá bem? Então, dividimos aqui 3,6, dividimos aqui 3,6. Velocidade em metros por segundo vão ficar 108 dividido por 3,6, dá 30 metros por segundo. 18 dividido por 3,6 dá 5 metros por segundo. Então a aceleração média é calculada fazendo a variação da velocidade pela variação do tempo, ou seja, velocidade final menos a velocidade inicial pelo intervalo de tempo. Nem vou colocar TF menos TI, porque aqui a gente já tem um intervalo. Tá? Então a velocidade final é 5 metros por segundo, a inicial é 30 metros por segundo, dividido por 5 segundos. 5 menos 30, eu tenho 5 e eu tiro 30, eu fico devendo 25. Ou seja, aceleração média igual menos 25 metros por segundo dividido por 5 segundos, o que dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração é negativa, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Pede a equação horária das velocidades. Então vamos considerar que em t igual 0 a velocidade inicial é 30 metros por segundo. Então, nós vamos considerar que V0 vale 30 metros por segundo. Lembrem que V0 é sempre a velocidade para t igual 0 segundos. A aceleração vai ser constante, então isso aqui vai ser a aceleração, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então na equação horária, nós precisamos apenas desses dois valores, e a gente pode colocar então, isso aqui era a letra A aceleração, na letra B, V é VO mais A vezes T, onde nós vamos colocar o valor do VO e o valor do A. Tá? Então, colocando esses valores, V é igual a 30 menos 5T. Está aqui a equação horária das velocidades. Na letra C, diz assim: se a gente manter a aceleração constante, em que instante de tempo o automóvel para?
Então, se a gente olhar para a expressão que nós temos para a velocidade, ele vai parar quando a velocidade for zero. Então, nesta última equação, se eu colocar a velocidade igual a zero, eu fico com zero igual a 30 menos 5t. Passa o t para o outro lado, o 5t para o outro lado. 5t igual a 30. Quando passa para o outro lado, ele troca de sinal. Então, t é 30 dividido por 5, que vai dar 6 segundos. Quaisquer dúvidas, vocês guardem a dúvida para a aula síncrona, e aí a gente consegue explicar com mais calma lá. Então, sempre que tiver um exercício onde tem as velocidades e o intervalo de tempo, a gente consegue achar a aceleração. Com a aceleração, a gente consegue achar a equação horária das velocidades, tendo uma velocidade inicial. E a partir daí a gente sabe a velocidade para qualquer instante de tempo. Inclusive, para qual instante de tempo a velocidade assume um determinado valor. Neste caso aqui, qual o tempo para que a velocidade fique igual a zero. Mas poderia acontecer qual o instante de tempo para o qual a velocidade seja um determinado valor, um número aí, sei lá, menos 15 metros por segundo. Tá? Usa a equação horária da velocidade para encontrar esse tempo. Tá bem? Vamos para o exercício número 2. Número 2, questão da Unicamp. As faixas de aceleração das autoestradas devem ser longas o suficiente para permitir que um carro do repouso atinja a velocidade de 100 km por hora em uma estrada horizontal. Um carro popular é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em 18 segundos. Suponha que a aceleração é constante. Qual o valor da aceleração? Qual a distância percorrida em 10 segundos? E qual deve ser o comprimento mínimo da faixa de aceleração? Então, nós temos uma velocidade inicial que vai de 0 km por hora até uma velocidade final de 100 km por hora, num intervalo de tempo de 18 segundos. Né? Para o carro popular, 18 segundos. Mesmo caso do anterior, velocidade está em km por hora, temos que passar para metros por segundo. Divide 3,6, aqui dá 0. 0 dividido por 3,6 dá 0. 100 dividido por 3,6 dá um número quebrado. A gente vai ter que arredondar. 100 dividido 3,6 dá 27,77 metros por segundo. Vamos arredondar esse valor para 27,8 metros por segundo. Tá? Se o número depois da vírgula é maior que 5, a gente arredonda uma casa para cima, tá? Então aqui era 7,7, o outro número era 7, aumenta uma casa. Aqui para cima fica 27,8. Vamos calcular a aceleração. Na letra A, supondo que ela é constante, a aceleração dá para calcular como sendo a aceleração média. Delta V, delta T. Velocidade final 27,8. Velocidade inicial 0. Dividido pelo tempo, que é 18 segundos. Nem vou me preocupar com as unidades aqui, porque a gente já está trabalhando no sistema internacional. Tá? Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos.
Então a aceleração vai dar em metros por segundo ao quadrado. 27,8 por 18. 27,8 dividido por 18 dá 1,544 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração do carro popular. Qual a distância percorrida em 10 segundos? Então, diferente do exercício anterior, para saber a distância percorrida, nós estamos preocupados com o deslocamento. Então, ao invés de usar a equação horária da velocidade, nós vamos usar a equação horária das posições. Tá? S é igual SO mais VOT mais o A vezes o T ao quadrado sobre 2. A T ao quadrado sobre 2. Passar o SO para o outro lado, fica S menos SO igual VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Esse S menos SO eu vou chamar de ΔS. Então eu fico com ΔS é o VOT mais AT quadrado por 2. Vai me dar o deslocamento. Temos a aceleração. Vamos usar 1,54 para a aceleração. Tá? Então, na nossa equação horária, V0 era 0. V0 era 0. E a aceleração é 1,54 metros por segundo ao quadrado. Então aqui o deslocamento, ΔS, vai ser velocidade inicial vezes o tempo, 0 vezes o tempo, mais a aceleração, 1,54 T ao quadrado sobre 2. 0 vezes T dá 0. Ele some aqui desse cálculo, tá? Então o deslocamento direto é... Vamos dividir 1,54 por 2. 1,54 dividido por 2. 0,77. T ao quadrado. Então, para um tempo de 10 segundos, nós vamos ficar com ΔS igual 0,77 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, então o deslocamento em 10 segundos dá 100 vezes 0,77, dá um deslocamento de 77 metros. Então, em 10 segundos, o automóvel andou 77 metros. Qual deve ser o comprimento mínimo da faixa de aceleração? Tá? Então, observem que na letra C, tem que usar o fato de que o carro popular leva 18 segundos para acelerar de 0 a 100. Tá? E ele quer saber qual é que é a distância mínima, então. Se a velocidade vai variar de 0 a 100 e a aceleração que ele vai ter de 0 a 100 é de 1,54 metros por segundo ao quadrado. Não precisamos do tempo, né, pessoal? Então o que a gente tem? Que a velocidade inicial vai ser 0, partiu do repouso. Velocidade final vai ter que ser 100 km por hora, 27,8 metros por segundo. A aceleração, nesse caso, para o carro popular, 1,54
metros por segundo ao quadrado, 1,54 metros por segundo ao quadrado, e pede o tamanho da pista, o ΔS. Tá? Se fosse só 10 segundos que ele precisasse para chegar nos 100 km por hora, precisaria uma pista do tamanho de 77 metros. Tá? Mas é 18 segundos que ele precisa para chegar, para acelerar até 100 km por hora. Tá? Então agora nós vamos usar Torricelli, ao invés de usar uma equação que envolva o tempo. Porque não precisa saber o tempo que ele usa para descobrir qual é o comprimento da pista. Se alguém quiser fazê-lo, pode pegar o t igual a 18 aqui também e usar. Tá? T igual a 18 segundos. Eu não vou usar, tá, pessoal? Eu vou usar direto Torricelli com esses dados que eu tenho aqui em cima e vou achar o ΔS. Então o que diz o Torricelli? V ao quadrado é VO ao quadrado 2A ΔS. Velocidade final 27,8 ao quadrado igual 0 ao quadrado mais 2 vezes 1,54 é o valor da aceleração vezes o ΔS. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 1,54. 2 vezes 1,54 é 3,08. Então 3,08 ΔS é igual 27,8 ao quadrado. 27,8 ao quadrado tem um valor de 772,84. Tá? O 27,8. Eu inverti aqui, tá? Peguei isso que estava à direita, passei para o lado esquerdo. E o que estava do lado esquerdo, eu passei para o lado direito. Então não trocou sinal nenhum. Simplesmente inverti a equação. Então o ΔS vai ser 772,84 dividido por 3,08. Dividido por 3,08, isso dá 250,92 metros. 250 metros. Precisa de uma pista de 250 metros para acelerar de 0 a 100. A partir do repouso, tá, pessoal? Um outro exercício, o exercício de número 3. Exercício número 3. Uma observação importante a respeito do exercício anterior é que alguns carros têm potências maiores do que um carro popular. Então ele chega de 0 a 100 num intervalo de tempo bem menor, aí, 12 segundos, 11 segundos. E a pista poderia ser menor do que os 250 metros. Tá? No número 3, um veículo penetra num túnel com velocidade de 54 km por hora. V0. 54 km por hora, deslocando-se com movimento uniformemente variado. Então a aceleração é constante. Passado o intervalo de tempo de 10 segundos, a velocidade dele passou a ser 72 km por hora. Então ele sai do túnel
com 72 km por hora. Então ele andou acelerando aqui dentro do túnel. A velocidade dele aumentou. Então, como o tempo está em segundos e a velocidade está em km por hora, nós vamos ter que fazer a conversão. A pergunta do exercício é qual é o comprimento do túnel, tá? Então, ele tem 54 km por hora quando entra no túnel e quando ele sai, ele está com 72 km por hora. Cuidando das unidades, dividimos por 3,6. Aqui vai dar 20 metros por segundo. E os 54 dá 15 metros por segundo. Então ele pede qual o comprimento do túnel. Então nós temos as velocidades, nós poderíamos usar o Torricelli, mas a gente não tem a aceleração. A gente poderia usar a equação horária das posições, mas aí a gente não tem também a aceleração. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a aceleração. Como ele está no MRUV, a aceleração média é igual à aceleração do movimento, que é constante, ΔV por ΔT. Velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo ΔT. Colocando os valores, a final é 20 metros por segundo, a inicial é 15 metros por segundo e o intervalo do tempo é 10 segundos. Então aqui em cima é metro por segundo, tá? Vai ficar metro por segundo ao quadrado. Então a aceleração é igual 20 menos 15 dá 5 metros por segundo por 10 segundos, o que dá 0,5 metros por segundo ao quadrado. 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos procurar então saber qual é o comprimento do túnel. Agora vocês podem usar qualquer um das duas equações. Vocês podem usar ΔS igual VOT mais AT ao quadrado por 2, ou o Torricelli, V ao quadrado, VO ao quadrado mais 2A ΔS. Qualquer uma das duas. Lembrando que nesse aqui tem que usar o tempo de 10 segundos, tá? Vamos fazer com as duas. Vamos fazer com o Torricelli primeiro. Então, por Torricelli, V ao quadrado é VO ao quadrado mais 2A ΔS. Velocidade final era 20. Velocidade final era 20. Velocidade inicial era 15. Mais 2 vezes a aceleração, que é 0,5, vezes o ΔS. 20 ao quadrado é 400. 15 ao quadrado, 225. 225. 2 vezes 0,5 dá 1. Mais 1 vezes ΔS. Então aqui o ΔS. Vou passar o 225 para o outro lado. Eu fico com 400 menos 225 é igual o ΔS, que é o comprimento do túnel. 400 menos 225 dá 175 metros. Então aqui 175 metros é o comprimento do túnel, portanto seria a letra
B. Tá? A resposta é a letra B. Se não fôssemos fazer por Torricelli, a gente pode usar esta equação aqui com o tempo de 10 segundos. Então, usando esta equação aí com o tempo de 10 segundos, a gente fica com delta S é igual, velocidade inicial era 15, a aceleração 0,5 t quadrado sobre 2. Dá para dividir aqui o 0,5 por 2, a equação das posições, ou do deslocamento nesse caso, 15t mais 0,5 dividido por 2 é 0,25 t ao quadrado. Então, como leva 10 segundos para fazer o movimento dentro do túnel, se a gente pegar o deslocamento para 10 segundos, a gente fica com 15 vezes 10 mais 0,25 vezes 10 ao quadrado. Isto dá 150 mais 10 ao quadrado é 100 vezes 0,25 dá 25. 100 vezes 0,25 dá 25. Então, mais 25, o que dá os mesmos 175 metros. Então, qual das duas equações vai usar? Aquela que vocês acharem mais fácil, tá, pessoal? Eu acredito sempre que o Torricelli é mais fácil, que não precisa elevar o tempo ao quadrado e também não tem que cuidar aqui o fato de que tem que dividir a aceleração por 2 para depois resolver o exercício. Tá certo? Então, de novo, letra B, duas formas diferentes de resolver a mesma questão. No exercício de número 4, tem um gráfico. No exercício de número 4, tem um gráfico da velocidade em metros por segundo em função do tempo. O tempo está em segundos. Aqui é 30 metros por segundo. Aqui embaixo a mesma distância. Vou fazer igual aqui para o gráfico ficar parecido com o que tinha lá. Aqui embaixo menos 30. O tempo variando aqui 10, aqui 20, 30 e aqui o 40. Tá? Então, para t igual 10, ele vai de 0 até 30. Velocidade dele é em 10 é 30. Então ele faz isso aqui. Depois ele sai do 10 e vai até no tempo 40 para uma velocidade de menos 30. Então percebam, a velocidade mudou, na realidade inverteu de sentido, tá? Porque aqui ela fica negativa aqui embaixo, tá? Aqui passou pelo zero, ficou negativa. Então nós temos duas acelerações. Tá? Na primeira parte do movimento, nessa parte 1 aqui, na parte 1, a aceleração é positiva. Por quê? Porque a inclinação é positiva. Tá? E nessa parte 2, que tem aqui, a inclinação é para baixo. Perceberam que aqui está apontando para cima e aqui está apontando para baixo? Então a aceleração está no mesmo sentido da inclinação do gráfico da velocidade em função do tempo. Então aqui na região 1 a aceleração é positiva, região 2 a aceleração é negativa. Tá? Pensando em termos de acelerado e retardado,
Aqui a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, então é um movimento acelerado. Depois aqui a aceleração fica negativa e a velocidade toda é positiva, é de 0 a 30. Então nós temos um movimento retrógrado aqui nesse pedaço. Então em 1 ele é acelerado, nesse pedaço aqui ele é retardado, desculpe. Retardado. Depois a velocidade fica negativa e a aceleração também é negativa. Então nesse pedaço aqui ele é acelerado de novo. Acelerado. E na 1 é acelerado também. Acelerado. Tá? A região 2 é toda essa linha inclinada aqui para baixo, tá, pessoal? A região 2 é toda essa linha inclinada para baixo. Vamos ver o que ele pede. Qual a aceleração dos móveis nos instantes de 0 a 10? Então tá na região 1, na letra A, tá na região 1, quer saber a aceleração. Então, a aceleração é uma aceleração constante nesse intervalo, tá? Na aceleração na região 1. Variação da velocidade, ΔV por ΔT. Pegamos a velocidade final. Precisa de 2 pontos, tá? Para calcular a aceleração. Temos um aqui, t igual 0 e v igual 0. Temos um outro ponto aqui em cima. Velocidade vale 30 e t vale 10. A velocidade final é 30. A inicial é 0. Então é esse intervalo aqui. Tá? 30 menos 0. Intervalo de tempo é 10 segundos menos 0. 30 menos 0 é 30, 10 menos 0 é 10, 30 dividido por 10, 3 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração positiva. 3 metros por segundo ao quadrado. Na continuação ele pergunta na região 2 também, de 10 a 40. Então de 10 a 40... a aceleração média vai ser uma aceleração 2 agora, que é constante. ΔV por ΔT. Velocidade final. Precisamos de 2 pontos. Temos um ponto aqui e temos outro ponto aqui em cima. Tá? Então pegamos esse ponto onde a velocidade é menos 30. Menos 30 é a velocidade final. Menos a velocidade inicial, que agora é 30. Então, menos 30, velocidade final, menos a inicial. A inicial é mais 30, tá? Menos 30, menos mais 30. Então, menos 30, e o intervalo de tempo é 40 menos 10. 40 segundos menos 10 segundos. Isto vai dar menos 60 dividido por 40 menos 10, 30. Então, na região 2, eu vou colocar aqui em cima. Na região 2, nós temos uma aceleração 2, que é menos 60 por mais 30, é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Enquanto que na região 1 era positiva, 3 metros por segundo ao quadrado. Tá bem? Se tiverem dúvida de cálculo de aceleração para gráficos da velocidade em função do tempo, vocês guardem essas dúvidas que vocês tenham e perguntam na próxima aula de quarta, onde vai ser uma aula síncrona. Eu posso esclarecer essas dúvidas lá para vocês. Tá? Vou deixar o gráfico ali e vamos para a continuação do exercício. Já calculamos as duas acelerações. Vamos ver o que ele pede agora. Se em t igual 0 o móvel está na posição 50, qual sua posição ao final dos 10 segundos?
Então ele está pedindo posição e a gente pode usar a definição de que o deslocamento, que é posição final menos posição inicial, vai ser a área embaixo da curva. Tá? A área sob a curva V em função do tempo. Essa curva que aparece aqui, na realidade, essa reta. Então, como o S0 é para ser zero, é isso que ele disse aí no enunciado, é para calcular esta área aqui, ó, tá, pessoal? Esta área aqui em azul. Então, a área 1 é um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Tá? S0 é 0. A área 1 vai dar o ΔS. Tá? ΔS. Como o S vale 0, vai dar a posição. Tá? Qual é a base do triângulo? A base é 10. 10 vezes a altura, que é 30. 10 vezes 30 dividido por 2. 10 vezes 30, 300, dividido por 2, 150. Então, S menos o SO, que é 0, vale 150 metros. Isso responde a letra B. Tá? 150 metros. E na letra C, ele pergunta qual o deslocamento total do móvel entre t igual 0 e t igual 40. T igual 0 e t igual 40. Então nós vamos precisar calcular ainda essas duas outras áreas aqui, ó. Esta que eu vou representar em vermelho e este pedaço aqui também em vermelho. Já achamos uma, área 1. Essa aqui eu vou chamar de área A e esta aqui de área B. Tá? E vamos somar tudo. A área 1 mais a área A mais a área B vai dar o deslocamento ao longo de todo o movimento. Tá? Lembrando que a área 1 nós já chegamos em 150 metros. Área 1, 150 metros. É o deslocamento. Vamos calcular a área que eu chamei de A. Então, área A é outro triângulo, base vezes altura dividido por 2. Eu não tenho esse ponto aqui ainda, tá, pessoal? Nós vamos precisar calcular. Tá? Vou precisar calcular. Para os dois casos. Então, para achar esse ponto aí, nós vamos precisar de quando a velocidade é 0. Tá? Antes de achar a área A. Tá? Temos a aceleração 2. Precisamos da velocidade inicial lá para saber quando que corta a origem. Equação de vestibular, né, pessoal? A questão de vestibular é um pouquinho mais sofisticado. Então o que nós temos? Primeiro, antes de calcular as áreas, né, nós precisamos achar este ponto aqui onde a velocidade é 0. Então nós precisamos da equação horária das velocidades. O que a gente sabe? Que V é VO mais A vezes T. Eu não tenho a velocidade inicial, eu só tenho a aceleração. A aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então na região 2, nós temos a seguinte equação. V é igual a VO menos 2T. E a gente sabe dois pontos aí. A gente sabe que a velocidade vale menos 30 quando
o tempo é igual a 40 segundos. Então dá pra gente achar o V0, tá? Isso aqui é uma condição que nos ajuda a achar a velocidade inicial. Onde corta o eixo vertical, esta linha inclinada que está aqui. Tá? Então vamos fazer a conta. V é igual a V0 menos 2t. Eu vou colocar para cá. V vale menos 30. V0 eu não sei quanto vale. E o A vale menos 2. Menos 2t. Tá? Desculpe, o t eu também já sei. V vale menos 30 quando t é 40. 2 vezes 40. Vou passar esse 2 vezes 40, que é 80, para o outro lado. Vou ficar 80 menos 30 igual ao V0. Ou seja, o V0 vale 50. Então, se o V0 vale 50, a minha equação horária para este movimento na região 2 é dado por, na região 2, a equação horária das velocidades é V igual a 50 menos 2t. Se quiserem usar o outro ponto, esse aqui de cima, que a velocidade vale 30 quando t é igual a 10, também pode, tá? Põe aqui velocidade igual mais 30 quando t vale 10. Tá? Vai ficar então 30 igual menos 2 vezes 10, menos 20. Passa o 20 para o outro lado. 30 mais 20 dá 50. V0 vale 50. Quando que passa por aquele ponto ali onde está cruzando o eixo horizontal? Quando a velocidade for 0, tá? Então corta esse eixo aqui, esse ponto aqui, vamos chamar de C. Corta o ponto C quando a velocidade for igual a 0. Tá? Que aqui é o eixo vertical, está dizendo velocidade. Lá para cima é mais 30, aqui é o V igual a 0. Lá para baixo é menos 30. Colocando V igual a 0, 0 igual a 50, menos 2t. Passa o 2t para o outro lado. 2t igual a 50, ou seja, t é 50 por 2, ou seja, 25 segundos. Então a gente sabe que aqui no ponto C, o tempo é 25 segundos. Tá? Então aqui o C equivale a um tempo de 25 segundos. 25 segundos. Vamos calcular então agora as áreas. Agora a gente sabe qual é a base do triângulo. A base do triângulo A e a base do triângulo B. Então vamos calcular a área A. Área A é base vezes altura dividido por 2. A base é 25 menos 10. 25 é o ponto C, menos o 10, vai dar essa distância aqui, horizontal, vezes a altura, que é mais 30, dividido por 2. 25 menos 10 é 15, vezes 30. 15 vezes 30 dá 450. 450 dividido por 2, 225. Então a área A é 225 metros. Vamos ver se aparece ali. Aparece. 225 metros. A área B também é base vezes altura dividido por 2.
Só que a base é aqui, o tempo valia 40 menos 25, 40 menos 25, o tempo que nós encontramos para a velocidade ser igual a zero. A altura é menos 30 vezes menos 30, dividido por 2. 40 menos 25 é 15. 40 menos 25 é 15. 15 vezes menos 30. 15 vezes menos 30 dá menos 450. Dividido por 2 dá menos 225 metros. Então, nessa primeira parte, o movimento era retardado e o deslocamento foi positivo, mais 225 metros. Nessa parte de baixo, o movimento era acelerado, tá? Só que o deslocamento foi negativo, ele estava voltando em direção ao eixo, tá? Tanto que deu menos 225 metros. Qual vai ser o deslocamento total? Eu tenho que somar a área 1, 150 metros, com a área 2, 225, com a área, com a área A, com a área B. A mais B vai dar zero, então as duas são iguais aqui. Esse de cima cancela esse aqui de baixo. Sobrou só a área 1. Então, na número 4, o deslocamento de 0 a 40, deslocamento ΔS de 0 segundos a 40 segundos é igual área 1 mais área A mais a área que eu chamei de B. Ou seja, 150 metros era a área 1, mais 225 metros era a área A, mais a área do B, que era menos 225 metros. Este corta com esse, e o deslocamento total fica igual a 150 metros. Deslocamento total, 150 metros. É um pouquinho mais complicado? É. Primeiro, porque nós temos um movimento com duas acelerações. Na realidade, são dois movimentos. Um movimento que eu chamei de 1 em romano e um movimento que eu chamei de 2 em romano. Tá? O 1 é fácil de trabalhar, dá para achar a aceleração dele, daria para achar a equação horária muito facilmente, porque a gente tinha a velocidade inicial indicada no gráfico. Valia 0 velocidade inicial, tá? Como se ele tivesse partido do repouso. Já o movimento 2, a velocidade inicial a gente não sabia, tinha que fazer a reta subir e seguir em linha reta até cortar o eixo vertical para saber quanto vale o V0. Então a gente fez a conta, achou que o V0 era 50 metros por segundo. Com esse V0 dava para saber em qual instante de tempo a velocidade passou a ser zero, aonde cortava a linha horizontal o gráfico que nós tínhamos da aceleração negativa, tá? Então achamos a posição, o tempo, aonde a velocidade era zero, deu 25 segundos, e dividiu igualmente a figura em dois lados iguais. Então, o deslocamento dos dois, um ia ser positivo e o outro negativo, 225 para um, menos 225 para o outro. E o deslocamento total ficou só a parte associada com os 150 metros. Outro exercício, nosso tempo já está se esgotando, mais uns 10 minutinhos. Vamos ver quantos que sobram para a próxima aula.
Sobram mais 5, tá? Esses 5 eu faço na aula que vem daí. Eu vou fazer o exercício número 5 e daí a gente encerra essa aula aqui mesmo. Tá? Então o exercício de número 5 tem uma tabela com dados. Tem uma tabela com dados da velocidade em função do tempo. Velocidade, tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. Metros por segundo. Então aqui começa com 0, 10, 4, 20, 8, 30. Até aqui a velocidade veio aumentando de 10 em 10. A cada aumento de 4 segundos no tempo. Então nós temos um MRUV aqui nessa primeira parte. E aí quando chega neste ponto aqui, T vale 12 e a velocidade permaneceu em 30. Então se a velocidade permaneceu em 30, ele está com velocidade constante nesse pedacinho aqui, ó. De 8 a 12, velocidade permaneceu constante. Então nós temos um MRU. Tá? Depois do 30, ele cai aqui para 16 o tempo, ele cai a velocidade para 15. Então ele começa a desacelerar. E por fim, ele chega, quando t igual 20, a uma velocidade igual 0. Vamos ver o que pede o exercício. Qual a aceleração entre o instante 0 e 8 segundos? Então lembrando, daqui até aqui, nós temos um movimento, que é MRUV, vamos chamar de 1. De 8 a 12, a velocidade permaneceu constante em 30 metros por segundo, então MRU. E daqui do 12 até aqui, está caindo de 15 em 15 a cada 4 segundos. Então nós temos um MRUV 2. Tá? 2 movimentos numa única tabela. 3 movimentos, na verdade, MRU também. Tá? Velocidade ficou constante ali. Pede a aceleração entre 0 e 8. Então, na letra A, aceleração do movimento 1, de 0 a 8. Então, a velocidade final menos velocidade inicial por T final menos T inicial. Velocidade final é 30. Velocidade inicial é 10. Dividido por 8 menos 0. 8 segundos menos 0. Ou seja, 20 dividido por 8, que dá 2,5. 20 dividido por 8, que dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Nesse intervalo, o movimento é acelerado ou retardado? Percebam, a aceleração é positiva. Tá? No movimento 1, a aceleração é positiva. A velocidade que nós temos, todas elas, também são positivas. Tá? Então, quando as duas são positivas, nós temos um movimento acelerado. Se uma tiver um sinal contrário do outro, nós vamos ter um movimento retardado. Tá? Então, as duas têm o mesmo sinal, movimento acelerado. Se as duas tiverem sinais contrários, movimento retardado. Como que a gente vê que a velocidade é positiva? É só olhar no gráfico, na tabela. Aqui é mais 10, mais 20, mais 30. Em nenhum momento ela está negativa. Tá? Na letra B, pede qual a equação horária das velocidades para a segunda parte do movimento entre t igual 12 e t igual 20. Tá?
Então nós vamos calcular uma aceleração 2, que vai ser velocidade final 2 menos velocidade inicial 2, por t final menos t inicial. E observem uma coisa, tá? O tempo começou a contar em 12, mas a gente não tem a velocidade inicial para esse movimento, porque ele é um movimento diferente do primeiro. Para o primeiro nós temos velocidade inicial vale 10 metros por segundo. Para o segundo a gente não sabe. É como aquele gráfico que eu apresentei agora para vocês. Tá? Então ele vem subindo assim. Temos a velocidade inicial aqui, valia 10. Então deixa eu mudar um pouquinho o gráfico. Velocidade inicial começou em 10. Aqui 10. Foi subindo e depois começou a descer. Tá? Então esse movimento 2, a gente precisaria saber aqui ó, onde corta o eixo vertical para saber o V0. Tá? Então a gente vai ter que calcular. Vamos achar a aceleração primeiro. Velocidade final é 0, menos a velocidade inicial, que é 30, dividido pelo intervalo de tempo, que é 20 menos 12. 20 menos 12. Ou seja, menos 30 dividido por 8. Menos 30 dividido por 8. O que dá 30 dividido por 8, 3,75. Menos 3,75 metros por segundo ao quadrado. Tá? Vamos achar agora quanto vale a velocidade inicial deste movimento 2. Como que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez antes. Então a gente sabe que V é igual VO mais A vezes T. Então, para o movimento 2, a aceleração é menos 3,75. Mas nós temos vários pontos aqui. Nós temos um ponto aqui quando a velocidade é 0. Nós temos outro ponto aqui. E nós temos outro ponto aqui. Qualquer um dos 3 pontos me serve para achar a velocidade inicial. Vamos pegar esse último aqui, vamos pegar esse do meio. Tá? Então a gente sabe que a velocidade vale 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Quando o tempo vale 16. T igual 16 segundos. Então vamos colocar aqui na equação. E vamos achar o V0. Então, colocando velocidade igual 15, quando o tempo vale 16. Tá? Vamos fazer a conta. 3,75 vezes 16 dá 60. Isso aqui dá 60. Tá? Como é menos 60, passa para o outro lado. 60 mais 15 é igual a V0. Ou seja, V0 vale 75 metros por segundo. Então lá em cima, esse V0 que eu indiquei aqui, seria igual a 75 metros por segundo. Então a minha equação horária, 2, vai ficar igual... Só coloco o valor do V0 aqui e eu tenho a equação horária. Então, para a parte 2, eu vou ficar com V igual V0, 75 menos 3,75 T. Esta é a equação horária para a parte 2 do movimento. Tá bem, pessoal? Então fechou bem certinho o tempo aí, deu 1 hora e 5 minutos. Eu deixo os próximos 5 exercícios para nós resolvermos na próxima aula, que é uma aula síncrona. Guardem as dúvidas que vocês tenham para perguntar lá. Essas questões têm valido como treino, porque já marquei a avaliação com vocês. Já é na outra semana depois dessa. Tá? Então vão ter questões objetivas, vão ter questões numéricas. E aí vocês vão se preparando para como trabalhar com o MRUV.
movimento com aceleração constante. Tá bem, pessoal? Tenham um bom dia e guardem as dúvidas para perguntar na aula síncrona, tá ok? Tchau, tchau!